Olha, a primeira etapa da campanha de vacinação da febre aftosa começa no estado na próxima segunda-feira, dia 16, e vai até o dia 14 de abril. Para evitar imprevistos, a Secretaria de Agricultura do Estado está recomendando que os produtores procurem imunizar seus animais na segunda quinzena de março. E olha, para falar sobre a vacinação, estamos recebendo aqui a chefe da Inspetoria Veterinária Regional de Passo Fundo, Ana Paula Burim. Seja muito bem-vinda ao Café Expresso nesse novo formato em várias plataformas. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo espaço. Bom, vamos começar explicando por que é importante vacinar os animais contra a febre aftosa. A febre aftosa, Zumara, ela é uma doença extremamente importante para o Rio Grande do Sul e para o país. Por quê? Ela é uma doença causada por um vírus que, quando ataca o rebanho, ela é altamente contagiosa. O que isso significa? Significa que no momento que ela entrar no rebanho, ela se dissemina muito rápido. E isso gera um dano econômico enorme para a região e para o estado. Quais animais devem ser imunizados nessa campanha? Os animais que deverão ser imunizados são todos os bovinos e bubalinos, independente da idade. Quantos devem ser na nossa região? Na nossa região é aproximadamente... 238 Exato, mil? No estado, 12 milhões de animais. Aproximadamente. Agora, houve uma antecipação do início da campanha. Por que razão essa iniciativa da Secretaria? Bem, desde o ano passado, nós estamos pleiteando uma alteração de status para essa doença. Então, essa doença ela é tão importante que existe status internacional para ela. Atualmente, o estado do Rio Grande do Sul, ele é reconhecido como livre com vacinação. Então, a gente pretende acompanhar o Paraná e pleitear um status de livre sem vacinação. Obviamente, isso depende, né, de uma auditoria do Ministério da Agricultura, e depende também de uma conversa da Secretaria da Agricultura do Estado com a população, então com sindicatos, produtores. Então, se tudo isso estiver alinhado, quando o Ministério da Agricultura vou retornar para nos auditar, nós podemos pleitear esse status. O Estado já teve esse status de livre sem vacinação? Não, nunca teve. Nunca teve. Seria a primeira vez. Exato, e é extremamente importante pensando na economia do Estado, porque, veja bem, o Paraná, por exemplo, ele está pleiteando esse status diferenciado. Ele atingindo esse status, nós não podemos mais comercializar bovinos com eles, bovinos vivos. Então, de repente, um produtor aqui do Rio Grande do Sul cria alta genética, quer comercializar com o Paraná, não pode comercializar. Então, ele realmente é extremamente importante que a gente consiga acompanhar. No caso dessa comercialização, Santa Catarina poderia fazer, porque Santa Catarina é um estado que tem status livre de aftosa sem vacina. Isso, exato. Então, o único estado do país que poderia comercializar bovinos e bubalino com o Paraná seria Santa Catarina. E nesse processo da busca desse status, o Paraná está mais adiantado? Sim, o Paraná está adiantado, e então a nossa busca é acompanhar o Paraná. Então, precisamos adiantar a campanha para março. Tipicamente, os nossos produtores estavam adaptados com uma campanha em maio, né? Então, precisamos adiantar, porque adiantando a campanha, quando vier a auditoria, nós vamos estar aptos para solicitar esse acompanhamento do Paraná. Então, quais são as recomendações para os produtores da nossa região? O que a gente recomenda, em primeiro momento, que os produtores vacinem o seu rebanho o quanto antes. Então, não deixe para a última hora, não deixem para início de abril essa vacinação, já comecem a vacinar em março. E para que esses produtores não fiquem inadimplentes com a campanha, é preciso que, além de comprar vacina em agropecuárias autorizadas, eles também devem vacinar o rebanho e ir até a inspetoria da sua cidade comprovar a vacinação.
né? Para não ficar inadimplente, é preciso ir até a inspetoria comprovar a vacinação. Qual é a implicação do produtor que não fizer isso, Ana Paula? O produtor que não comprovar a vacinação, ele automaticamente entra para uma lista de inadimplentes. Isso significa que ele fica proibido de transitar com seus animais no estado até a regularização da situação, e também ele é autuado. É uma multa que parte de em torno de R$ 1.200. Isso também dificulta o processo de busca de um status de livre de aftosa sem vacinação para o estado. Exato. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? E essa é uma das atribuições do produtor, a comprovação. Então, nós precisamos ter um índice vacinal alto no estado e nós precisamos do apoio do produtor para isso. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar a Inspetoria Veterinária desde agora. Sem sombra de dúvida. Nós estamos à disposição para sanar qualquer dúvida. Às vezes os produtores ainda têm dúvida em relação à dosagem de vacina, que mudou, atualmente são 2 ml. Né? Então, qualquer dúvida que o produtor tiver, qualquer dúvida em relação a qual agropecuária comprar, nós estamos à disposição do produtor. O impacto disso tudo para a comunidade ele é mais econômico do que de saúde pública, não é só para a gente esclarecer. Exato, porque a febre aftosa ela não é considerada uma doença que transmite para o humano. Isso significa que ela não é uma zoonose. Então, é econômico porque a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul ele é um país, né, que a base, né, econômica dele realmente é agricultura e pecuária. Então, a partir do momento em que a gente tem um foco de febre aftosa, primeiramente, você perde os animais do foco, né, esses animais têm que ser abatidos. E a outra consequência é o embargo econômico dos países que compram nossa carne. Então, talvez a gente, se houvesse um foco de aftosa, a gente deixaria de exportar para alguns países, o que prejudicaria a economia do nosso estado e do país. A gente está livre sem aftosa com vacinação desde quando, Ana Paula? Desde 2001. 2001, então há bastante tempo, então dá para requerer agora esse status sem vacinação. Sim, dá para requerer. Para isso, nós precisamos do apoio do produtor também. Então, o que a gente precisa que ele nos apoie? Primeiro momento, essa vacinação. Então, enquanto há vacina, nós precisamos comprovar que o estado tem capacidade de ter um índice vacinal alto. Um segundo momento, produtor que identificar sinais que são compatíveis com a doença, eles precisam notificar a inspetoria. O que são esses sinais? É um animal babando, salivando, com lesões como afta na boca, na língua, mancando, com lesões de casco, com lesões no teto. Identificou sinais que pode ser compatível com a doença, liga para a inspetoria e a gente vai dar uma avaliada junto com o produtor, né, se é uma suspeita ou não. Esse é o primeiro. Além disso, nós precisamos que os produtores sempre declarem o seu rebanho. Então, o que tem lá na propriedade é o que deve ter no sistema da Secretaria da Agricultura. E, por último, sempre transitem com a tal da Guia de Trânsito Animal. É muito importante a Guia de Trânsito Animal, Zumara. Tá certo. Obrigada pela tua participação aqui no Café Expresso. Tenha um bom dia. Muito obrigada.